Havia homens que eram odiados em Israel, mas existia um grupo que era odiado além da conta, vistos como traidores. Mateus era um deles. Seu nome original era Levi, judeu de nascimento, criado ouvindo as promessas sobre o Messias, mas em algum momento da vida fez uma escolha que mudaria completamente sua reputação. Ele decidiu trabalhar para Roma. Em Israel, não era apenas um emprego, era uma sentença social. Roma dominava a região, impunha impostos pesados, explorava o povo, usava judeus para coletar. Os publicanos, cobradores de impostos, compravam o direito de arrecadar, cobravam além do oficial. Quanto mais cobrassem, mais lucravam. Era um sistema corrupto, legalizado. Mateus estava no meio, todos os dias, cercado de moedas, registros e olhares de desprezo. Homens simples passavam com ódio. Comerciantes pagavam rangendo os dentes. Agricultores entregavam o suor da terra com revolta no coração. Ele era rico, mas estava sozinho. Ninguém convidava um publicano para jantar. Ninguém confiava nele. Religiosamente, era impuro. Para os fariseus, no mesmo nível que prostitutas e ladrões. Ele conhecia a lei, sabia o que fazia. E mesmo assim, escolheu o dinheiro. À noite, longe das moedas, ele pensava se havia ido longe demais. Conflitos internos, mas durante o dia a postura precisava ser firme. A mesa de impostos não era lugar para arrependimentos visíveis. Até que um dia, algo aconteceu. Jesus passou por ali. Já era conhecido, milagres comentados, multidões o seguiam. Alguns diziam que ele era profeta, outros sussurravam que poderia ser o Messias. Mas ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Jesus não parou diante de um líder religioso, não parou diante de um homem respeitado. Ele parou diante de Mateus. Os discípulos talvez tenham se entreolhado. Aquilo não fazia sentido. Jesus olhou para aquele homem que todos desprezavam e disse apenas duas palavras: siga-me. Sem sermão, sem acusação, sem discurso moral, siga-me. A mesa ficou em silêncio. Mateus poderia ter fingido que não ouviu. Poderia ter pedido um tempo. Poderia ter negociado. Afinal, ele tinha uma estrutura, uma renda, uma posição confortável. Mas algo dentro dele foi mais forte. Ele se levantou, deixou a mesa, deixou o dinheiro, deixou o sistema. Não há registro de despedidas longas, não há negociação. Ele simplesmente se levantou e seguiu. E naquele instante, a história de um traidor começou a ser reescrita. Mas a transformação de Mateus não foi silenciosa. Ele fez algo inesperado. Preparou um grande banquete em sua casa e convidou seus amigos, publicanos, pecadores, gente mal vista. E Jesus foi. A cena era explosiva. Um mestre que falava sobre reino de Deus, sentado à mesa, com homens considerados imundos. A notícia se espalhou rápido e os fariseus apareceram. Eles não perguntaram diretamente a Jesus, perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Era mais do que uma pergunta, era uma acusação. Mas Jesus ouviu e respondeu com palavras que atravessaram gerações. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Naquela casa, Mateus ouviu algo que talvez nunca tivesse escutado antes. Ele não era um caso perdido. Ele era um doente sendo alcançado pelo médico. A religião dizia que ele estava excluído. Jesus dizia que ele estava sendo chamado. Mas seguir Jesus não significava apagar o passado. Mateus agora caminhava ao lado de pescadores, homens simples, trabalhadores braçais. Alguns talvez ainda o olhassem com desconfiança. Afinal, ele representava um sistema que os oprimia. Imagine as primeiras noites ao redor da fogueira. Silêncios constrangedores, memórias recentes demais. Mas Jesus não parecia preocupado com o passado dele.
Ele ensinava sobre perdão, sobre misericórdia, sobre um reino que não se baseava em mérito, e Mateus escutava tudo com intensidade. Talvez ninguém ali entendesse a graça como ele entendia. Porque quem foi muito perdoado ama muito. Ele viu paralíticos andando, viu cegos enxergando, viu leprosos sendo tocados, viu tempestades se acalmando. Mas acima de tudo viu que Jesus não tratava as pessoas pelo rótulo. A mulher adúltera não era definida pelo erro. O leproso não era definido pela doença. E o publicano não era definido pela traição. Jesus via além. E aos poucos a identidade de Mateus mudou. Ele não era mais o cobrador, era discípulo, mas a caminhada não seria fácil. A popularidade de Jesus crescia e com ela a oposição também. Fariseus observavam cada passo, cada palavra, cada milagre, e estar associado a Jesus significava estar associado ao conflito. Mateus sabia o que era ser odiado. Agora aprenderia o que era ser perseguido por causa da verdade. Ele ouviu Jesus ensinar o Sermão do Monte, ouviu sobre bem-aventurados os pobres de espírito, ouviu que os misericordiosos alcançariam misericórdia. Talvez cada frase fosse como uma reconstrução interna. O homem que antes explorava agora aprendia sobre compaixão. O homem que acumulava agora aprendia sobre tesouros no céu. E então veio o momento que abalaria tudo. A prisão. Jesus foi traído, julgado, espancado, crucificado. O mestre que o chamou da mesa de impostos agora estava pendurado numa cruz. Mateus assistiu ao colapso das expectativas. O Messias que libertaria Israel estava morrendo como um criminoso. Talvez por um instante ele tenha pensado se tinha feito a escolha certa ao abandonar tudo. Mas a história ainda não havia terminado. O terceiro dia chegou e o túmulo estava vazio. A ressurreição não era apenas um milagre, era a validação de tudo. O homem que o chamou tinha autoridade sobre a morte, e isso mudava absolutamente tudo. Mateus não havia seguido um líder comum, ele havia seguido o Filho de Deus. Aquele que transforma traidores em testemunhas, aquele que chama improváveis, aquele que redefine identidades. O homem que antes era símbolo de corrupção, agora se tornava símbolo de graça, e a história dele estava apenas começando. Porque um dia ele não apenas seguiria Jesus, ele escreveria sobre ele, mas isso é a próxima parte da saga.